Olá, estamos aqui em mais um episódio do CretumCast, que é o quarto episódio aqui da nossa jornada, né, de trazer conhecimento, de trazer informação aqui com qualidade para o nosso público. E estou aqui do lado de Paulo Henrique, meu sócio, fundador aqui na Cretum Invest. Pois não, Paulo? Pode se apresentar, pode falar um pouco aí com o nosso público? Mais uma vez, né, Felipe? Sim. A ideia aqui exatamente é trazer o educacional para os nossos clientes, né, para os nossos parceiros. E a ideia de trazer o André, né, que vai ser apresentado aqui pelo Felipe, é falar um pouco do mercado imobiliário, falar um pouco desse ativo, né, que a grande maioria dos nossos clientes tem, e por que não desmistificar, né, e clarificar esses pontos para vocês. Muito bom, muito bom. Então vamos fazer um super bate-papo. Vou apresentar aqui André Guzmão, ele que é gestor, de fundo, ele hoje faz parte aí do time da Itaim SA, que fica ali na Faria Lima, ali naquele mundo onde a gente acessa ali o mercado de capitais. E André tem bastante experiência no segmento, ele tem 16 anos de experiência e vai aqui agregar bastante nessa conversa. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Paulo. Obrigado, Felipe. Agradeço a todos. Prazer em falar com vocês, com o pessoal de vocês. Bom, como você resumiu, vou só entrar aqui que assim, eu sou especialista na parte imobiliária. Não atuo diretamente com o fundo, não sou gestor ou operador de fundos, mas tenho um track record aí, uma origem, desde 2008 no mercado imobiliário. Então, assim, já passei por todas as vertentes de mercado imobiliário, desde o varejo até hoje, onde a gente atua junto com a Itaim, onde eu cuido da parte de gestão de patrimônios, gestão de ativos imobiliários, realocação de patrimônios junto a fundos, junto a family offices, desenvolvimento de projetos e por aí vai. Perfeito, muito bom. Então já vamos começar aqui bem acalorada aqui essa conversa, esse bate-papo contigo, André. E eu Hum. queria saber de ti, assim, é bem comum a gente receber essa pergunta e esse questionamento por parte de, sobretudo, de famílias patrimonialistas, tá? Então se acumulou ali ao longo do tempo, né, um patrimônio relevante no tema do imobiliário, e essas famílias trazem para a gente a seguinte temática: olha, eu quero desenvolver um estoque, por exemplo, de terrenos que eu tenho, áreas que estão localizadas, às vezes, em um setor ali da cidade que já se desenvolveu e ali aquela área está ali, querendo aproveitar aquele vetor de desenvolvimento, mas não sabe por onde começar, né, imagina que é algo também fora de uma realidade aqui da nossa região. Então eu queria que você desse uma explanada nesse assunto, quais são as estratégias e que pontos principais você enxerga para esse tipo de demanda? Bom, como você bem disse, todo grande investidor, ou a maior parte dos investidores, em algum momento ele tende a ter uma parte mobilizada em patrimônio imobiliário. Perfeito. Obviamente que já famílias maiores ou grupos maiores vão ter ali ativos ou patrimônios que eles querem justamente seguir algum tipo de estratégia. Eu particularmente acho que assim, uma das grandes ou maiores estratégias é você trazer parceiros que agreguem ao negócio, não necessariamente sejam só parceiros financeiros, né? Muitas vezes algumas famílias ou grupos procuram instituições financeiras para fazer capitalização e desenvolver algum tipo de projeto ou ampliação ou pegar aquele portfólio e ir para alguma condução. O dinheiro não traz a experiência, né? O dinheiro traz uma capacidade de você executar alguma coisa. Então, parceiros estratégicos, do meu ponto de vista, é o mais importante, que vão trazer a análise de mercado, vão trazer aquele desenvolvimento, vão entender o macro para poder ver que caminho que vai seguir. Porque mercado imobiliário, ele não é um mercado reativo de curto prazo, né? Ele é Sim. diferente do mercado de capitais, apesar de ele estar inserido no mercado de capitais, ele é um mercado mais de médio e longo prazo. Então, o investimento e o desenvolvimento disso, ele tem que ser mais calculado, analisado para médio e longo prazo. Não dá para Perfeito. você fazer assim: "Olha, eu vou fazer isso hoje, amanhã eu já vou mudar minha estratégia, amanhã eu vou mudar de novo". O mercado de capitais tem essa possibilidade. O Tá. mercado imobiliário já não absorve nessa velocidade, né. Quanto mínimo de erro possível, ele vai perceber lá na frente, né, o resultado, né. Vai demorar. Se Exatamente. ele errar hoje numa estratégia de desenvolvimento de algum projeto, vamos falar que ele demora ali 1, 2 anos, 3 anos para desenvolver um projeto. Saiu o Sim. projeto, ele vai ter mais 2, 3 anos para consolidar. Um erro de hoje vai impactar daqui a 5, 6 anos ou mais. A Tá. ideia de trazer você aqui, André, é exatamente, trazer para os nossos clientes essa customização e ampliar, né, muitas das vezes o cliente está pensando ali em alguns projetos, né, próprios ou com a gente costuma ver muito a associação entre eles.
Eles criam um CNPJ onde 4, 5, 6 investidores alocam esse recurso. Eu ainda percebo muito, eu acho que falta mais governança nesse tipo de condensação de investidores, porém é o seguinte, que você tem a dizer para esses investidores que têm apetite em imóveis, que têm liquidez, que gostam desse mercado imobiliário? Pô, essa é a melhor forma deles iniciarem num empreendimento, vamos dizer assim, de um condomínio de alto padrão ou de condomínios, ou você tem instrumentos mais eficientes, né, que eu acho que a ideia é essa, trazer você com essa teu conhecimento e trazer instrumentos mais eficientes, mais seguros e com uma visão de longo prazo. O que você tem a dizer? Justamente quem tem hoje no mercado de capital, você tem os gestores de carteira, certo? Isso. Cuidam de carteiras administradas, desenvolvimento de patrimônio mais líquido, alocação de capital, certo? No mercado imobiliário também tem. Fazer justamente isso, independente de tamanho, que eu acho que hoje as pessoas, preciso ser muito grande para ser atendido e desenvolver um bom projeto. Não. É justamente com quem você vai fazer essa parceria. Ela pode ser uma parceria com uma incorporadora, pode ser uma parceria com uma construtora, uma parceria com alguma empresa de desenvolvimento imobiliário, que muitas vezes as pessoas acham que não existe. E pelo contrário, existem hoje grandes, existem de médio padrão e até menores, que ajudam a olhar o ativo, entender como ele vai impactar no mercado, como você faz ele ter o melhor resultado, ou em equity, ou em receita, ou em visibilidade de produto, como você faz aquele ativo render mais. E volta para a principal palavra, parceria estratégica. Eu acho que essa parceria estratégica vai desenvolver se você vai buscar um incorporador, se vai buscar um parceiro que vai te trazer algum tipo de benefício em termos de branding, Sim. ou em termos de know-how, ou até mesmo em relação a parcerias de desenvolvimento de negócio. Um exemplo, hoje a gente fala de multifamily, né, de apartamentos residenciais, mas hoje você fazer, já existem muitos projetos já mais desenvolvidos no sentido de ter composições de produtos, e não necessariamente ele ser só uma finalidade. Então ele tem uma finalidade que acoplada a outras vão ser mais agregadoras de valor. Então, você ter ali âncoras, né, shoppings, hotéis, outros tipos de atividades econômicas e você está vinculando ambas funcionalidades. E isso Hum, ajuda bastante, claro, com algum acompanhamento, né, isso que é importante. tá. Estudo, né. Muito legal isso aí, hein, Muito Felipe? legal, muito A bem gente observado. percebe, né, nas nossas interações, nossas reuniões com clientes, e assim, quase que 90, 95% tem um braço imobiliário dentro desse patrimônio, né? Não, é inevitável, assim, e você falou um pouco disso no início, é um contexto de mundo, né. Você vê que as famílias que, né, que se tornaram milionárias, bilionárias, a gente tinha falado disso um pouco antes, né, André? Sim, Você até trouxe um número ali, talvez com uma certa referência, que pelo menos um terço de famílias, eu acho que esse número de repente é até maior, Sim. de famílias bem-sucedidas que passaram em algum momento pelo mundo do real estate, do mercado imobiliário, né? Esse é o maior mercado do mundo, por sinal, né? É maior que qualquer outro ativo, né? E André, só um detalhe, eu queria que a gente fosse bem prático aqui, claro. de imaginar assim, a gente se depara muito com essa situação. O cliente está com uma área e ele tem, por exemplo, uma oferta de uma incorporadora, de uma construtora, para fazer um percentual construtivo ali X e um percentual de permuta com ele Y, tá bom? Ele tem hoje essa oferta em cima da mesa. Você tem como levar para esse cara outras opções que façam com que ele também analise outras propostas enfim, eu estou falando de incorporadoras de fora, de São Paulo, de coisas desse tipo, porque tem um pouco de ansiedade, às vezes, quando o cliente Uhum. vai trazer essa demanda, que ele fala muito assim, né, Paulo: "Olha, eu quero fazer permuta, mas eu quero também uma parte financeira no Sim. começo". Isso pesa, faz bastante preço ali para o cliente, a gente percebe. Como é que você acha que a gente pode levar soluções através de você aí da Itaim SA para esse tipo de cliente hoje? Perfeito. Hoje nós não estamos necessariamente alocados ou presos a uma única bandeira, uma única incorporadora, uma única empresa. Hoje a gente Perfeito, justamente entende o lado da consultoria para o cliente. É legal. entender o ativo, o que a gente pode fazer com esse ativo, quais são as finalidades e as vertentes dele, e levar ao mercado de uma forma coerente, para não virar um leilão, e saber distribuir esse produto e entender o melhor resultado em termos de equity total, assim, não só a questão financeira ou a questão de pegar em permuta. Tem produtos, obviamente, que a permuta vai ser mais interessante, tem outros produtos que é melhor você ter a saída,
do produto, olha, é melhor você vender a sua participação e pegar em capital e alocar em outro ativo e sair daquele. Só que isso vai ser ponto a ponto. Isso sim é uma coisa que justamente nós fazemos, é analisar o produto e o perfil do cliente. Então faz toda a cadeia. O que você está dizendo é, eu consigo fazer a consultoria que entende qual que é o melhor modelo para o cliente e também apresento para ele os bolsos ou as parcerias que ele necessita para aquele negócio, é isso? Exatamente. Perfeito. E está acompanhando esse processo também, não é só uma apresentação, uma venda efetiva. Sim, Em alguns casos, a gente vai indicar uma venda. Olha, o melhor posicionamento para você aqui é você vender esse ativo Sim. e sair da posição. Ó, nesse ponto aqui, você tem essas opções. É trazer a diversificação disso, perfeito. mas uma coisa pautada em dados, estudos, pesquisas, e entender o perfil do cliente também. Isso sempre a gente tem que considerar, porque por mais que não queira, sempre como o mercado de capitais que eu gosto de usar, assim, tem um cara que é o mais moderado, tem o Sim. que é o mais, como é que se fala, fundamentalista, que gosta de uma Sim. coisa mais garantida, e o que gosta do risco. No mercado imobiliário, você vai ter as mesmas situações. Cada uma delas você vai estar entrando no mesmo ponto. Legal. O que eu quero até reforçar aqui, né, para quem é nosso cliente, nossos ouvintes, ou telespectadores. É o seguinte, a Creto, quando ela se propõe customizar soluções patrimoniais, o braço imobiliário, vai ser o André, né, junto com toda a equipe dele, que vai tocar isso com muita maestria. Cabe a nós, né, Felipe, nessas reuniões identificarmos, dentro de um planejamento patrimonial estratégico, dentro de uma conversa, com as famílias, trazer essa solução patrimonial onde não sou eu nem Felipe que vamos, né, desenhar isso, e sim o André, quando for o caso de imobiliário, mercado imobiliário, quando for casos de renda variável, a gente vai chamar o nosso especialista, mas assim, especificamente o André está aqui 2 dias em Natal para a gente fazer uma rodada de reuniões específicas, olhando o braço imobiliário de cada cliente, né. E dentro desse contexto, André, com juros altos, a gente percebe muita retração, né, nesse momento, né, todo mundo está com seus projetos nas gavetas. O que que você tem a dizer? Olha, a retração, ela acontece, é natural, porém sempre vai existir o quê? A adequação. A velocidade de adequação é uma questão de inteligência de mercado. O fato da gente não ter hoje as taxas de juros, elas atrapalham algum modelo de captação, mas justamente a análise estratégica é você entender se nesse momento a captação de mercado mais tradicional, por exemplo, um CRI, que é para desenvolvimento imobiliário, se ela é o canal que vai ter o melhor resultado para você. E a gente fazer essa variável, entender se nesse momento um equity vai ser mais interessante, que você diminui o teu risco de capital colocado no que você está empregando no negócio. Então, você trazer o empreendimento numa permuta nesse momento vai dar mais viabilidade ao negócio. Perfeito. Então, justamente você diminuir a entrada de capital e aumentar ali a parte de equity, você ganha um posicionamento melhor à vista do incorporador ou do construtor. Então, independente do mercado, É a de adequação. juros ou macroeconômico, a gente vai ter soluções, né, adequadas a cada Sempre vai ser perfil uma de cliente. adequação. Que legal, muito bacana. Legal. André, eu queria também te perguntar o seguinte, a gente vinha falando um pouco antes e você disse que você tem parceria com a maior empresa do mundo em desenvolvimento de projeto e, por exemplo, Masterplan, né? Um bairro planejado, aquelas áreas Sim. extremamente grandes, né? Mas assim, dá um range para mim ali, desde esse cara que tem uma área muito grande, até que cara ali, até que cliente ali, a partir do que, a partir de que tamanho ele consegue estar sendo atendido por você. Ó, eu vou dizer que não tem tamanho, tem produto. Hoje, Perfeito. efetivamente, o que a gente acaba não atendendo tanto, o que a gente acaba distribuindo a informação é o varejo tradicional. Agora, quando vem uma área, mesmo que ela seja relativamente, em termos de metragem, ela seja pequena, a gente tem que entender o coeficiente que ela pode entregar. E não necessariamente pelo fato dela ser pequena, ela não vai ter um bom resultado, um bom coeficiente em termos de valor. Então é muito subjetivo. E ao mesmo tempo, uma grande área, você vai ter um planejamento mais a longo prazo, onde você provavelmente vai ter o quê? Uma distribuição, uma análise ponto a ponto, e ela também vai mudando. A gente vai desenvolvendo a área de forma cadenciada para que ela atinja o melhor potencial dela depois no final do resultado dela. Perfeito. Agora, se tem uma área que é relativamente menor, para não falar pequena, ela também pode ser trabalhada. E quando bem trabalhada, ela pode trazer mais resultado. Então não tem esse parâmetro, a gente atende ao cliente, É não aquilo que tem a um gente parâmetro. fala, né, é customizado É mesmo. customizado.
por isso que a gente tem muitas parcerias. As parcerias com o mercado imobiliário. A Itaim hoje acaba sendo um hub de negócios Sim. para nós e um hub de negócios imobiliário, onde eu justamente faço a gestão dos ativos que entram. Perfeito. Ativos que muitas vezes são provenientes das companhias onde eles estão agindo, das empresas, né? Então a gente analisa até mesmo um ativo que está ali dentro da casa para entender como ele pode trazer um resultado melhor para o cliente. Maravilha. E muitas vezes o empresário, ou no caso de family offices, que tem mais produtos distribuídos, e às vezes eles não estão olhando para algum produto, e a gente consegue fazer um overview disso, né? O Legal. Teve o André exemplo que a gente, desculpa, Paulo, mas nada. teve o exemplo que a gente, até do cliente que a gente atendeu ontem, eu e Felipe, dentro da primeira conversa que a gente teve com o cliente, eu já analisei ali rapidamente umas 6 possibilidades distintas que Nossa, podem estar ou não correlacionadas com o mesmo cliente. perfeito. Perfeito. E não Que não só estava uma. no radar do cliente, né? Não acredito que a maioria não. Sim. E outra, só complementando aqui, Paulo, isso, esse cliente que nós visitamos ontem, Domingo, né? Vocês visitando domingo, domingo aí, pois é. E ninguém para aí, aqui. e aí eu achei muito legal, André, assim, a gente tá numa região que tem suas peculiaridades. Então, por exemplo, você tem o mercado aqui do turismo, que é extremamente forte, é um Sim. pilar da nossa economia, e você tem empreendimentos que acontecem na região litorânea, né? Ou seja, de segunda residência, de terceira residência, e que isso tem um valor agregado absurdo e as pessoas daqui valorizam bastante. Estou falando de Pipa, que é um destino internacional, estou falando de São Miguel do Gostoso, idem, e outros mais. Eh, Você via aqui, eu queria que o nosso cliente, o nosso público entendesse que é uma valorização que a gente leva, porque a gente traz a Faria Lima para dentro do empreendimento, né? Para dentro do cliente. É diferente de você bater a porta dos fundos, bater a Uhum. porta do mercado lá na Faria Lima, com esse distanciamento aí. Então, eu sei que isso tem muito valor. O que é que você poderia me trazer assim de reflexão sobre esse mercado que a gente tem lhe apresentado? São Miguel do Gostoso, Pipa, como eu dei aqui de exemplo. Eu acho que a dificuldade é o distanciamento Uhum. entre a linguagem, a região e o ambiente, e a gente fazer essa aproximação, né? Desmistificar a Faria Lima, né? Tirar os termos complexos, os termos em inglês, e entender que, na verdade, é análise, estudo e parceria efetiva, né? A gente fala muito do B2B, de parceiros, Sim. mas é desenvolver com a visão no cliente, naquilo Legal. que a gente pode trazer de melhor resultado. E aproximar. Tirar esse lado aí mais robusto ou mais complexo da Faria Lima e entender o mercado local e ver o que eu posso fazer naquele ponto. Legal. E isso é muito latente. Nós que temos escritório em São Paulo, Sorocaba, a gente percebe Norte, Nordeste. Semana que vem eu estou em Belém, né? Com agronegócio inteiro lá. Eu vou de bota, né? Para visitar Perfeito. o agronegócio. Então, assim, e tem muita coisa imobiliária lá dentro. Eu acho que isso traz primeiro, a linguagem regional, né? Eu acho que aproxima, é uma coisa que a Creton sempre valorizou muito, eu sempre busquei isso, trazer, primeiro, conteúdo de qualidade, né? Que eu considero, quando você tem um conhecimento, é um ativo dentro do teu patrimônio. Segundo, é nós aqui que temos a linguagem regional, fazer essa ponte entre o mercado de capitais e o nosso cliente, e eu tenho certeza e convicção de que a gente está no caminho certo. Cada vez mais que a gente visita e você trazendo suas soluções junto a clientes nossos, né? Como, poxa, São Miguel do Gostoso, que é belíssimo e tem um potencial absurdo, eu tenho certeza que a gente está trazendo algo de valor para os nossos clientes. Mas eu tenho uma pergunta que sempre cabe dentro dessas conversas imobiliárias, André, que aí talvez você possa responder. Em Sorocaba, eu estava semana passada e conversando com um grande cliente lá que é aficionado por galpões logísticos. E Perfeito. vamos dizer, tá uma tendência muito forte, não só uma tendência, mas a gente percebe que tem um aquecimento muito elevado, né, na questão de logística. E me diz uma coisa, para cá, você acha que tem essa tendência também? Ou ela está concentrada em alguns polos? O que você tem a dizer isso? Logística aqui no Brasil, eu posso errar aqui um percentual ali mais aproximado, mas hoje a gente não tem de todos os galpões e áreas que já estão pré-destinadas ou sendo ativas que podem ser locadas hoje, a gente não tem mais do que 8 ou 9% de todos os ativos que existem no Brasil. Nossa. E onde está esses 8, 9%? Em produtos hoje defasados à necessidade atual do mercado.
Então, não quer dizer que existe hoje um déficit no sentido de necessidade. A oferta está menor que a demanda, porém a oferta atual não está adequada para a demanda. Hum, O desenvolvimento tecnológico não só envolve a parte de alocar os produtos dentro desses galpões ou dessas áreas fabris, está nesse déficit e também nas novas necessidades e na nova visão do cliente relacionada a ESG, né, de sim. tecnologias, questões mais sustentáveis, projetos com melhor impactos relacionados ao meio ambiente. Então, toda a soma disso faz com que a gente hoje tenha, sim, uma demanda. Estamos com esse déficit em relação a áreas. Claro que alguns polos, como você bem disse, são os principais focos por conta de distribuição, por Sim. conta São estratégicos, né? são estratégicos. Mas hoje, se você me perguntar, grandes fundos continuam olhando, independente de eles não estarem hoje em termos de capacidade de rendimento comparados ao momento atual de alta de juros, eles não estão performando tão bem, mas a médio e longo prazo eles vão continuar e continuam se desenvolvendo, e é um setor que eu entendo que é viável e é interessante de se olhar sim, Perfeito. principalmente com esse foco novo em relação muito hoje do desenvolvimento, por exemplo, de e-commerce. Sim. Perfeito. Então, eles falam da primeira milha, por exemplo, que é os primeiros quilômetros das grandes centros. São as áreas hoje que todas as grandes distribuidoras de e-commerce estão olhando. E, normalmente, os galpões e as áreas não estão adequados para receber esse tipo de demanda de produto. Então, hoje Perfeito. você tem esse Muito desenvolvimento. interessante. A gente percebe que tem muita oportunidade, porém tem que conversar com o especialista, né, Felipe? Exatamente. Hoje, muitas vezes, você pode pegar um ativo dentro da tua carteira que não está performando bem, fazer algum tipo de retrofit, Isso. readequar ele para o mercado atual e colocar ele de volta na prateleira já num posicionamento melhor e com uma projeção melhor. Perfeito. Muitas vezes não é um ativo, não era uma área de logística, eu tinha um prédio comercial. Dependendo da conta que se faz, é interessante se fazer um retrofit e mudar a finalidade dele para ter essa nova demanda. Muito legal, hein? Assim, é uma análise ponto a ponto, né? Sim. Exatamente. E você fez essa colocação muito bem feita, Paulo. E eu queria fazer aqui uma conexão desse assunto que a gente está falando até agora, meio que da visão do lado terrenista, do patrimonialista, que vem a desenvolver por exemplo, um galpão logístico. Mas a gente também tem o termômetro disso, olhando a visão do investidor. Sim. Ou seja, o BTG, inclusive, ele é um banco que acredita muito nos FIIs, né? Nos fundos imobiliários. Sim. E aí você tem os fundos de tijolo, os fundos de papel, que chama, é uma pauta que eu não vou detalhar aqui no conceito, mas o importante é assim, a gente tem uma demanda cada vez mais crescente, você tem investimentos que são, de novo, na ótica do investidor, eles se conseguem rendimento livre de imposto de renda, né? E aí para o cara que é mensalista, que gosta da renda mensal, é muito legal. Então eu diria assim, na nossa visão, virou um queridinho, né, do setor imobiliário, os galpões logísticos, né? E vem dessa inteligência, porque quando a gente está falando de contrato atípico de aluguel, né, os Perfeito. famosos BTS, né, Perfeito. que você muito bem sabe fazer isso, a gente percebe que na ponta investidora o cliente bota de pé esses projetos com uma rentabilidade atípica também, porque o contrato já é atípico, mas você também na outra ponta você capta muito bem e consegue transformar essas duas pontas, né, em algo muito eficiente, né, André? E isso a gente consegue fazer também, né, de trazer um BTS, trazer uma inteligência para um cliente nosso que tenha, por exemplo, uma área vamos dizer, né, na beira da estrada ali de acesso, né, vamos dizer, de uma BR-101, uma BR que tenha conexões, né, entre estados, eu acho que, poxa, traz para o André, que o André vai desmitificar, vai tentar trazer essa inteligência para nós também, né? Por que que não, né? Perfeito. Com certeza. Tem um ponto até de um cliente que eu atendi agora essas semanas, até comentei acho que o Felipe nesse final de semana, ele me procurou único e exclusivamente com a intenção de uma nova área fabril. E ele é um cliente potencial, tem outras empresas, outros negócios. Nessa busca eu falei assim, eu fui atrás de entender primeiramente o que ele precisava. Na hora de explanar o que ele precisava, a gente viu a possibilidade dele não ter o desencaixe da aquisição da área, a gente usar justamente a capacidade fabril, o potencial da empresa, a marca que ele tem hoje, para que a gente desenvolva um BTS próprio
Ótimo. E no futuro, uma coisa que ele não estava analisando é o desenvolvimento do equity dele dentro de um produto no qual ele só queria alocar. Exatamente. Inicialmente, ele estava procurando um galpão para locação, para mudar a empresa dele e aumentar a área fabril dele. Com essa mudança e analisando, justamente falei: olha, o mais interessante pelo potencial que você tem aqui, a gente desenvolveu um BTS, faz um produto personalizado, já com um desenvolvimento, já com um planejamento para longo prazo. Perfeito. Ele pode participar dentro do equity de desenvolvimento desse BTS. Sim. E no futuro ele pode tanto ser participativo quanto ele colocar isso ao mercado. Então ele desenvolve um equity interno e ele só ia alocar um produto. Ou seja, ele só ia ter um desencaixe, um custo financeiro. Agora a gente vai desenvolver um produto personalizado, onde ele não vai ter esse desencaixe e depois no futuro ele ainda vai participar de um equity sobre aquilo que ele mesmo construiu. Belo exemplo, belo exemplo. E eu gosto muito de dizer assim, né, André? Às vezes o produto final da nossa conversa com o cliente nem é exatamente o que ele trouxe e nem é exatamente o que a gente pensou quando começou a conversa. É. Isso. Esse é o lado bom de a gente ter uma autoridade no assunto, um especialista como você e com, né, a tua experiência. Eu acho que esse é um principal ponto, é dizer para o cliente assim, ó, ultrapassa o limite ali do que está na tua cabeça. É importante, obviamente, é um ponto de partida, mas às vezes existem soluções que ele nem conhece ainda e a gente trata isso nessa pauta aí. Ou seja, está deixando dinheiro na mesa, como a gente fala. Perfeito, é isso Tá aí. deixando dinheiro na mesa, poderia estar ali rentabilizando uma outra parte que ele nem chegou a olhar. É mais uma vez aquela a nossa premissa, né, de visão mesmo, tá? É de que você não precisa saber de tudo, mas você tem que estar com pessoas que saibam né, propriedade de determinados setores ou serviços. O que eu sempre falo, a gente não é vendedor de produto, a gente é vendedor de soluções Exatamente. patrimoniais, que envolve investimento, envolve a família, governança familiar, envolve o real estate, que é o braço imobiliário daquela família que na sua grande maioria tem, né, aquela carteira imobiliária. Eu queria até para o tempo está acabando, mas eu queria fechar com um ponto importante, que é uma dúvida recorrente que eu tenho recebido nas nossas reuniões. Eu tenho determinadas famílias que têm 70, 80, às vezes 100 imóveis na carteira com recebíveis imobiliários mensais. Essa família consegue estruturar um fundo imobiliário próprio? O que você teria a dizer para essa família que está com 70, 80, 100 imóveis? E muitas das vezes, quando a gente olha a parte tributária está ineficiente, né? O que você tem a dizer para isso aí? Bom, na hora que vier analisando a carteira, primeiro ponto, sim, olhar a parte da o que você pode melhorar na carteira, um retrofit, Sim. uma mudança, uma atualização de carteira. Com certeza, se entender tributariamente em que ponto está, se já está em holdings patrimoniais, em holdings imobiliárias, como elas estão distribuídas, porque ali você já tem Sim. melhorias, e um futuro, sim, o próximo passo é olhar para um fundo próprio. Um fundo necessariamente talvez privado no primeiro momento, e no segundo momento você pode estar abrindo ele também. Mas com certeza a eficiência tributária é melhor quando você tem um fundo. Maravilha, muito bom. Então é um caminho que com certeza a gente olharia com carinho e interessa olhar, porque a gente vai trazer resultado para o cliente. É um Tá. caminho natural, né, Sim. André? Pô, eu cheguei ali, 80, 100 imóveis, até para gerenciar isso, o fundo imobiliário vai trazer muita eficiência e governança, E né? muitas vezes não é nem o número e nem o valor que vai determinar isso. A eficiência tributária ela vai depender justamente de algumas contas ali, mas não precisa chegar num número tão expressivo às vezes. As É, e pessoas bom, estão esperando, eu preciso ter um patrimônio muito grande ou um número de imóveis muito grande. Não vai ser essa a análise efetiva. para quem tem muitos imóveis, eu acho que é um ponto de atenção. Às vezes não é só a economia, é a governança, é a praticidade de você estar dentro de uma carteira de imóveis sendo auditada, sendo muitas das vezes Acompanhado. trazendo um acompanhamento, né, profissional para essa carteira. Então, gente, eu acho que, poxa, tá aqui a solução. A Creton tá junto com vocês aí em mais eu acho que um serviço customizado que a gente traz aí através do André, que é uma visão de longo prazo que a gente tem, né, André? Com Sempre a gente certeza. conversa sobre isso. Eu não quero nenhum parceiro que seja venha passar uma chuva, mas sim que atenda toda a nossa rede de escritórios né, que estamos inseridos em São Paulo, interior de São Paulo, Norte e Nordeste. Então é isso. Tem muito trabalho para você, viu, André? Que bom. Boa. Felipe, Espero que para nós, né? Não, É isso. isso, muito bem colocado. E assim, também aquele, às vezes, paira a dúvida, né? Olha, essa família que também tem um estoque de recebíveis e tudo mais,
Em algum momento ela pode fazer disso um crédito ali rápido? Obviamente, eu sei que a tua resposta é sim, e que você também está disponível para tocar quando o assunto for esse. Às vezes vem uma demanda Sim, emergencial, às vezes vem uma oportunidade de aquisição de uma nova área, e por que não trabalhar esse estoque de recebíveis ali perfeito. em cima da mesa também. André, a gente está assim caminhando para o final da nossa conversa. É uma pena. Eu É. acho que a gente tem pano para manga aqui para ficar por mais algumas horas, mas naquela de sermos objetivos e eficientes no que a gente faz, eu gostaria de te agradecer e deixar aqui os microfones aqui da Cretumcast para que você saúde nosso público e encerre aqui a tua participação. Só antes do André concluir, talvez alguma pergunta que a gente tenha, né, esquecido. Sim. Tem algo que você coloque assim para quem está nos assistindo aqui, algo que chame a atenção? Poxa, você está percebendo aí Norte e Nordeste superaquecido, a gente vê regiões crescendo até 15% ao ano, né? O que que você falaria para esse grupo familiar ou empresarial nesse momento aqui que a gente está iniciando todo esse trabalho aí? Não existe ativo ou produto ruim. Ótimo. Perfeito. Existe produto mal trabalhado, simples assim. Então, assim, Perfeito. todo imóvel, todo terreno, ele é bom. Em algum momento, é óbvio, a análise de entender onde você entra, onde você sai. Mas o mercado imobiliário, ele é um mercado que não retrocede. Sim. Ele só cresce, não tem tendência de voltar, ele pode ter oscilações relacionadas a produto, perfis, mas sempre vai crescer. E sempre, quando a gente fala de patrimônio, em algum momento sempre vai ter uma matrícula envolvida. Pode analisar. Verdade. Uma empresa precisa de um espaço para se desenvolver. Você precisa ter um espaço para morar. Todos os negócios, eles sempre vão precisar de algum espaço. E isso sempre envolve uma matrícula. É isso que você tem que entender. Perfeito. Que a matrícula sempre vai existir. A gente não consegue fugir dela. Muito bom, Perfeitamente. muito bom. Que fala acolhedora, né? Eu Acolhedora. acho que isso faz muito sentido. Então, pode encerrar com suas últimas palavras aí. Bom, agradeço ao Paulo, Felipe, mais uma vez. Espero que ao público a gente possa ter esclarecido, trazido algumas ideias para ir despertar algumas soluções. Como eu falei, o objetivo sempre é entender o melhor caminho para o cliente. E a gente vê como a gente pode fazer um acompanhamento e não necessariamente a gente vender um imóvel, né? Ou ser a palavra tradicional que eu não gosto de usar, apesar de ter essa formação como corretor imobiliário. Eu gosto de sempre falar de consultoria imobiliária. Então, eu vou prestar uma consultoria, eu não vou te vender um produto. A gente vai entender onde você se enquadra e fazer essa conexão. Isso que é Perfeitamente. importante pra gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço ao público também. E espero poder ter mais vezes aqui, participar e a gente trazer outros assuntos, outras vertentes e a gente continuar caminhando juntos. É a primeira de muitas, né, Felipe? Sim, sim. Tenho Sim, espero. certeza que Sim, espero. é um conteúdo de muito valor, tá? Obrigado, André. Eu que agradeço. Mais uma Obrigado a vez você, aqui na Paulo. bancada junto comigo. E vamos até as próximas, né? É isso, sim. Muito obrigado. Estamos então assim encerrando o quarto episódio da Cretumcast e ficamos à disposição para outros episódios e outros temas que também traremos aqui.